Olá! Nesta aula vamos falar um pouco sobre eletrônica básica, alguns componentes, simbologia e ferramentas. Você já deve ter comprado lâmpadas para sua casa ou deve ter trocado uma lâmpada queimada. Para isso, duas coisas você teve que verificar: a tensão da rede local, 110, 220, e a potência da lâmpada. Podemos dizer que a potência está ligada ao brilho da lâmpada e a energia que está sendo transformada em cada unidade de tempo. Assim, uma lâmpada de 100 watts brilha mais e também consome mais energia que uma lâmpada de 50 watts. Nesse exemplo, podemos dizer que a potência, então, é uma grandeza física que mede a energia que está sendo transformada por um determinado período de tempo. Ou seja, mede o trabalho realizado por uma determinada máquina pelo tempo que ela ficou ligada. A unidade de medida para a potência é o watt, com o símbolo W. Agora, para determinar a potência elétrica de um componente elétrico em funcionamento num circuito, é necessário conhecer o potencial, que nós vamos chamar de U, e os terminais que estão conectados a ele, que nós vamos aí chamar de intensidade de corrente, que vai atravessar esses terminais. Para calcular a potência, basta multiplicar a diferença de potencial U pela intensidade de corrente. Então, potência é igual a diferença de potencial versus intensidade de corrente. P igual a U vezes I. Sabendo que a diferença de potencial aos terminais de uma lâmpada é de 3 volts e a intensidade da corrente que a percorre é de 0,5 A, a potência elétrica da lâmpada será P igual a U vezes I. No nosso caso, P igual a 3 vezes 0,5. A potência elétrica da lâmpada é de 1,5 watts, ou seja, a cada segundo que passa, a lâmpada consome 1,5 joule de energia. Mas o que é joule? Também conhecido como efeito Joule ou efeito térmico, é uma lei da física que expressa a relação aí entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em um determinado tempo. Um resistor é um dispositivo que transforma a energia elétrica integralmente em calor. O nome é devido a James Prescott Joule, que estudou o fenômeno em 1840. Uma vez que a potência elétrica nos informa sobre a quantidade de energia consumida por uma unidade de tempo, para calcular a energia consumida por um condutor, precisamos saber durante quanto tempo. Nós vamos aí chamar de T. E esse esteve em funcionamento e qual a sua potência? P. Assim, E é igual a U vezes I vezes T. Considerando o exemplo anterior e a lâmpada que funcionou durante 10 segundos, a energia consumida pela lâmpada nos 10 segundos de funcionamento calcula-se da seguinte forma. E é igual a U vezes I vezes T. Então, 3 vezes 0,5 vezes 10. E igual a 15 joules. Tipos de energia. A sigla AC/DC tem vários significados, porém o mais conhecido deles, se você pesquisar no Google, está ligado à banda de rock australiana, que não é o nosso caso. O nosso caso é a parte de eletrônica. Então, AC/DC é uma sigla da língua inglesa. Em português, o significado de AC/DC é corrente alternada e corrente contínua. A corrente DC em um circuito elétrico circula em um só sentido e possui dois polos, um negativo e um positivo. Já a corrente AC circula em dois sentidos, alternadamente, ora em um, ora em outro, e não possui polos, e sim fases. As baterias, por exemplo, utilizam a corrente DC, e é encontrada geralmente em locais que requerem baixo nível de tensão. Já as residências, empresas e outros tipos de construções utilizam a corrente AC. Volt, símbolo V, é a unidade de tensão elétrica, diferença de potencial elétrico. O volt é o potencial de transmissão de energia em joules, por carga elétrica entre dois pontos. O nome volt é uma homenagem a Alessandro Volta, que desenvolveu as pilhas. O ampere, símbolo A, é a unidade de medida de corrente elétrica
no Sistema Internacional de Unidades. O nome é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. O ohm, pelo símbolo do ômega, é a unidade de medida de resistência elétrica. Corresponde à relação entre a tensão, que é medida em volts, e uma corrente medida em ampere, sobre um elemento, seja ele um condutor ou um isolante. Exemplificando, um condutor que tem uma resistência elétrica de 1 ohm causará uma queda de tensão de 1 volt a cada 1 ampere de corrente que passa por ele. O nome desta unidade é uma homenagem a George Simon Ohm, que descobriu relações matemáticas com as dimensões dos condutores e as grandezas elétricas, definindo o conceito de resistência elétrica e formulando o que passou a ser chamado aí a lei de Ohm. Vamos dar um exemplo. Pegue uma bateria de 9 volts e conecte a ela um circuito simples. Medida a corrente, você perceberá que, quanto mais resistência adicionarmos ao circuito, menos corrente viaja por ele. Vamos comparar uma bomba d'água. Conecte uma tubulação e uma torneira, como se fosse um resistor variável, potenciômetro. Aqui nós vamos representar pelos mariscos. À medida que você fecha, aumenta a resistência, menos água sairá. Ohm resumiu essa lei nesta fórmula simples e uma das mais importantes. R igual a V dividido por I, ou, com suas variações, V igual a R vezes I, ou I igual a V dividido por R. Pela lei de Ohm, para calcular a resistência necessária, por exemplo, para um LED de 2 volts, com uma corrente de 0,01 ampere e tensão de 5 volts, ficaria assim. R é igual a V dividido por I. R é igual a 5, que nós temos dos 5 volts, menos 2 volts que são consumidos pelo LED, dividido por 0,1, que daria aí resistência de 300 ohms. Então, para ligar um LED a uma corrente de 5 volts, nós precisaríamos de um resistor de 300 ohms para manter o bom funcionamento do LED. Essa figura ilustra de forma prática para que você possa lembrar da forma. Basta tampar um dos itens que deseja calcular. Estes arquivos vão estar disponíveis no local nosso de treinamento lá no site. O Hertz, símbolo Hz, é uma unidade de medida derivada do Sistema Internacional para a frequência, a qual expressa em termos de ciclos por segundo. A frequência de um evento periódico, exemplo, oscilações, vibrações, rotações por segundo. Um de seus principais usos é descrever ondas senoidais, como ondas de rádio ou ondas sonoras. É bom a gente conhecer um pouco sobre a história da eletrônica e sua simbologia. E não se esqueça que você pode usar o formulário de contato para falar com a gente. Até a próxima aula.